Olá pessoal, boa noite. Aqui é a jornalista Elisa Robson de Brasília. Hoje, 24 de outubro de 2021, agora 19h45 da noite. Então, enquanto o pessoal vai chegando aí para nossa live aqui na página do Facebook, jornalista Elisa Robson, vamos fazer uma introdução, já responder algumas perguntas hoje que muita gente está querendo saber sobre desde o destino, né? Do Elpodio Carvajal agora, neste momento, se ele foi para os Estados Unidos, se ele não foi, quando ele irá, o que aconteceu, e também as novas revelações aí que estão repercutindo nos países da América do Sul, né, gente? Eu trouxe aí, então, aí coloquei no nosso título hoje sobre o Paraguai, né, o relacionamento, o que o Elpodio Carvajal trouxe a respeito do Paraguai, e temos que dar uma olhada aí nas conexões que foram feitas, né, algum tempo atrás aí em relação à nossa Itaipu binacional, importantíssima para o nosso país, e o desfalque que também foi feito aqui para nós, tá, gente? Então nós vamos entender isso agora. Sejam todos bem-vindos, boa noite, já está chegando bastante gente. Vamos lá, gente, vamos lá. Antes da gente entrar então no assunto que está no título da live, sobre o Elpodio Carvajal especificamente, gente, o que está acontecendo? A extradição dele estava marcada para este sábado agora para os Estados Unidos e houve um adiamento, né? Então está prevista agora está previsto que ele seja enviado para os Estados Unidos no dia 29, na sexta-feira. Então essa é a previsão da Justiça Espanhola. Esse adiamento, pelo menos o que foi dado como explicação oficial, se deu em função de uma alteração lá do processo administrativo que precisou ser corrigido. Mas tem dois detalhes aí, há dois detalhes interessantes. O fato de terem adiado por mais uma semana está permitindo, então, que Elpodio Carvajal volte a ter audiência com a Justiça Espanhola na terça e na quarta-feira. Na quarta-feira, há uma expectativa de que ele entregue provas sobre toda a transação que foi feita com o Podemos da Espanha, que é o PT de lá. Então, há uma expectativa que ele entregue para a Justiça Espanhola numa possível audiência na quarta-feira, antes dele ir para os Estados Unidos. O que interessa bastante, tá, gente? A Justiça Espanhola é a entrega dessas novas provas aí. Então, parece que não foi de todo mal, assim, adiar um pouco, né, essa extradição dele aí por uma semana. Vamos aguardar, né, vamos ver o que isso vai significar. Isso é uma coisa, né, tudo que está acontecendo agora de extrema importância, né? Qualquer movimento, qualquer acordo, qualquer entrega de provas, né? Lembrando para vocês que semana que passou eu falei para vocês que o Ministério Público lá da Espanha considerou verdadeiras as provas apresentadas por Elpodio à Suprema Corte da Espanha, o que é algo muito importante. Por quê? Porque as pessoas que estão sendo envolvidas nessa trama, ou seja, que estão, né, aparecendo os nomes, elas todas estão dizendo que é mentira, né, que Elpodio Carvajal está mentindo, que não é verdade o que ele diz. Mas então essa já foi uma decisão importante do Ministério Público da Espanha, considerar as provas apresentadas até agora por ele como verdadeiras, tá? Gente, então vamos agora ao assunto aí da nossa live, que envolve o Paraguai, certo? E nos interessa, porque nós temos aí a nossa, né, empresa binacional com eles, e no passado tivemos aí coisas complicadas, muito complicadas, que eu imagino que você vai ficar muito revoltado quando souber ou quando se recordar das informações que eu vou trazer agora para você, tá bom? Vamos lá. Elpodio Carvajal recebeu muitos relatórios que apontam, então, o financiamento ilegal de partidos e movimentos de esquerda no mundo afora. Bilhões de dólares foram entregues para aliados políticos do chavismo. Carvajal diz que esses bilhões vieram da onde? Vieram de recursos públicos da Venezuela, da PDVSA, da estatal petroleira. Estados Unidos diz o quê? Que esses recursos vieram do narcotráfico. Então são, assim, duas vertentes aí que estão sendo colocadas. As duas são gravíssimas, né, gente? Gravíssimas.
tá? Há um grande problema nestes financiamentos porque os países, aí a legislação de vários países é clara, explícita, de que não pode haver, então, financiamento de partido político, de governo ou de movimento político por entidades externas, né? Então, não pode haver um financiamento para aquele partido lá da Espanha externamente, no Paraguai. O governo do Paraguai não pode ser financiado pelo governo da Venezuela. Então, há leis nos países aí muito claras sobre isso. Então, por isso, interessa tanto, né, a todos os países que estão sendo citados nessa imensa rede de corrupção que apareceu agora, ok? Quem recebeu, então, esses bilhões de dólares que eram os aliados? Então, já temos uma lista de muitas pessoas que já foram, inclusive o Lula aqui do Brasil já foram citados, né? Mas El Podio Carvajal está dando detalhes, então, sobre o Podemos até agora. Ele já deu sobre o Podemos da Espanha, sobre os Kirchner na Argentina, né? Nós vimos, então, na última live que, segundo o Carvajal, foram 21 milhões de dólares entregues para que Cristina Kirchner chegasse ao poder na Argentina. Então, na época da campanha eleitoral, ela recebeu aí esse dinheiro impressionante de 21 milhões de dólares para a sua campanha eleitoral vindo lá da Venezuela. Gustavo Petro, da Colômbia, foi outro nome, então, que Carvajal citou. E, por último, foi Fernando Lugo, do Paraguai. Então percebam, gente, ele está entregando aos poucos, né? Está entregando mais esclarecimentos sobre os participantes, que ele já deu uma lista de 15 participantes, 15 países, e agora ele começa a entregar aos poucos, então, mais informações sobre cada um destes participantes. Então, o que está acontecendo no Paraguai neste momento? No Paraguai, ao contrário, gente, do Brasil, sabe, nos outros países, na Argentina, na Colômbia, no Paraguai, muita reação, está havendo muita reação local, tá? Tanto é que o Petro da Colômbia e os Kirchner na Argentina já abriram processo contra o Carvajal, né? E estão reagindo porque a imprensa está em cima. E no Paraguai também tivemos aí muitas reações locais a respeito dessas chamadas malas diplomáticas que o Carvajal disse que entregou para Fernando Lugo. Fernando Lugo, o grande companheiro, então, de Lula, de Dilma, de quem? Já vou falar das lideranças religiosas aqui, ligadas à teologia da libertação aqui no Brasil. Então, muitas reações. Para vocês terem uma ideia, um dos senadores de esquerda lá do Paraguai, chamado Hugo Richer, precisou dar uma entrevista, uma coletiva de imprensa para explicar essas denúncias e essas acusações a 800 jornalistas no Paraguai. A 800 jornalistas. Gente, a gente não está vendo isso acontecer no Brasil, né? Nós não estamos vendo aí a esquerda sendo cobrada pela nossa imprensa explicações. Então veja como está, o que mais que aconteceu no Paraguai. Os legisladores lá estão pedindo que o Ministério Público acompanhe essas investigações de perto. Então, as reações locais no Paraguai estão sendo muito mais contundentes do que aqui no Brasil. Por algum motivo, aqui no Brasil está todo mundo muito pianinho, né? Todo mundo muito calado, quase ninguém, assim, estão falando assim com muito esforço, isso porque eu tô dando aqui, vocês estão repercutindo na live, então assim, empurrando muito, né, a imprensa tá dando um pouquinho sobre isso, mas lá fora, gente, nos outros países, nós estamos acompanhando e tem muita pressão, está acontecendo muita pressão sobre a esquerda a respeito de tudo isso. Tá? Veja só, uma outra pessoa que foi cobrada lá no Paraguai, López Perito, Manuel López Perito. Quem foi esse Manuel López Perito? Ele foi o gestor de campanha do Fernando Lugo, que então era o presidente, né, na época, era o presidente do Paraguai, que é acusado de ser, então, um dos beneficiários aí desse esquema de corrupção no Paraguai. Então, o López Perito, que era o gestor de campanha, precisou da entrevista já para a imprensa para explicar essas acusações. Se ele era o gestor de campanha e recebeu malas diplomáticas, então, assim, o que ele tem a dizer sobre isso? Né? No Brasil, até agora, está tudo muito tranquilo. Não sei porquê, mas está tudo muito tranquilo. Para cima da esquerda, para cima do PT, está tudo, ninguém está fazendo a pressão que precisa ser feita.
Vamos lá. E o que o Lopes Perito, então, esse gestor de campanha de Fernando Luco, falou? Ele admitiu que as versões sobre o financiamento de Chaves sempre existiram, mas ele considerava teoria da conspiração. Ele considerava assim que eram coisas absurdas, né? Dizer que o partido de Fernando Lugo, a esquerda do Paraguai, receberia petromalas com petrodólares lá da Venezuela. Então ele, olha a explicação, gente, tá? Ele diz que era um absurdo, que era tipo isso, tipo teoria da conspiração, que era absurdas. Mas que contudo ele ouvia falar que existia já isso. E agora estamos aí, então, com, né, esse braço direito aí do chavismo, que sabe todos os segredos, né, lá do chavismo, trazendo muitas informações à tona. É um homem que tem muitas informações, sabe todos os segredos, não só ele, né, o Alex Saab e a Cláudia Dias também, que é o Testa de Ferro, e a tesoureira, né, lá do Chaves, estão contando sobre isso. Vamos lá. Agora, gente, eu preciso voltar um pouquinho à história, para nós voltarmos em 2008, tá? Por quê? Porque, veja só, Elpidio Carvajal falou que foi em 2007 que eles entregaram 21 milhões de dólares para que Cristina Kirchner assumisse o poder. Em 2008, Fernando Lugo, que concorria às eleições e foi eleito, né, ele foi quando? Foi nessa mesma época, de 2008, e aconteceram muitas coisas no Brasil na gestão dele em relação a Itaipu, que envolve aí, né, Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann, doutor Rosinha, deputado lá do Paraná, e nós vamos então vamos ler novamente o que aconteceu para entender a responsabilidade dessas pessoas aqui no nosso país hoje, na atualidade. Vamos lá. Em 1973, vamos voltar à história, o Brasil e o Paraguai então firmaram um acordo para a construção da nossa usina hidrelétrica de Itaipu, certo? Lá no Rio Paraná, na fronteira entre os dois países. Bom, naquela época o Paraguai então não dispunha de recursos para participar de uma obra tão grande, né? Até o capital inicial então foi providenciado pelo Brasil. O Brasil encabeçou todas as etapas da construção da nossa empresa binacional, que nunca foi superada, então em volume de energia produzida, algo gigantesco, certo? Agora veja só, a energia produzida pelo tratado, ela é dividida meio a meio. O Brasil, então lá no comecinho, né, em 1973, nos anos 70, o Brasil, enquanto o Brasil consumia toda a sua parte, como é até hoje, o Paraguai inicialmente consumia o quê? Apenas 5% dessa energia. Bom, em função disso, este tratado que o Brasil fez dizia o seguinte: acertava que o Brasil compraria a energia que o Paraguai não consumisse, né? E isso seria calculado, então, pela equipe técnica dos dois países, certo? Então, agora, segurem um pouquinho essa introdução sobre essa história da Itaipu. Vamos voltar para quem foi Fernando Lugo, então, que assumiu a presidência do Paraguai nessa mesma época aí de Lula, Dilma e do chavismo. Então, Fernando Lugo foi um ex-padre, né, nascido em 1951, ligado à teologia da libertação, que é a ala marxista, então, da Igreja Católica, né? E ele sempre teve ligação com quem? Com os outros religiosos também dessa área, que eram adeptos, né? Frei Beto, Leonardo Boff, então sempre teve uma estreita relação em função do catolicismo, do marxismo dentro da Igreja Católica. Como bispo, ele militou fortemente junto à elite da Igreja Católica e como revolucionário junto aos pobres. E foi assim que ele se elegeu, então, em abril de 2008, tá, gente? Em abril de 2008. Bom, só que o governo dele foi muito marcado pela incompetência na gestão, né? A sua gestão foi muito marcada pela incompetência, mas não só isso. Também aconteceram muitos escândalos de ordem sexual, né, ordem pessoal. Ele teve filhos lá e daí negou que os filhos eram dele e depois foi provado por DNA que era dele mesmo. Então houve muito desgaste nesse governo de Fernando Lugo, tanto na questão
da sua incompetência em termos de gestão, como de ordem pessoal. O que aconteceu? Esse desgaste foi aumentando de 2008 e quando chegou no ano de 2010, no finalzinho de 2010, ele estava realmente numa situação assim bem complicada, né? Bem complicado. O governo estava muito desgastado, tanto é que em 2002 ele sofreu impeachment, tá? Em 2012 ele sofreu impeachment. Então, em 2010, quando chegar no finalzinho, ele estava numa situação muito desgastada. O que acontecia no Brasil nessa época? Era o fim do mandato de Lula e Dilma estava vencendo as eleições e assumiu em janeiro de 2011, certo? Bom, para ajudar Fernando Lugo no Paraguai, que era um dos grandes companheiros aí do PT, um dos grandes companheiros de Lula e de Dilma, a cúpula petista teve uma ideia brilhante, né, gente? Brilhante, entre aspas, aí, para ajudar, então, o seu companheiro no Paraguai, tá? E agora vocês vão, talvez muitos se lembrem, ou se não se lembrarem, agora vão ficar sabendo direitinho o que aconteceu nessa época. Olha só, a cúpula petista resolveu triplicar a tarifa que o Brasil pagava para o Paraguai. Então, vocês lembram que no início, o tratado do Brasil com o Paraguai dizia o quê? E acertava que o Brasil compraria a energia, né, excedente, que o Paraguai não consumisse. Em 2011, quando a Dilma assumiu, foi feito uma manobra absurda aí para triplicar o valor. Então, os repasses que nós fazíamos para o Paraguai era da ordem de 120 milhões de dólares. Certo? Quando o governo Dilma resolveu triplicar a tarifa que o Brasil pagava para o Paraguai, para fortalecer, entre aspas, Fernando Lugo, nós passamos a entregar para o Paraguai 360 milhões de dólares. Tá? Como que aconteceu, então, essa entrega? Dilma assumiu em janeiro, no dia 6 de abril, a Câmara dos Deputados, sob a relatoria do Dr. Rosinha do PT, que era deputado federal, fez o quê? Aprovou, então, que se triplicasse o valor que nós mesmos, né, nós cidadãos, esse dinheiro não saiu da caixinha do PT, nós cidadãos pagássemos, então, para o Paraguai, triplicássemos o valor que nós estávamos pagando para o Paraguai. No dia 11 de maio de 2011, então, como isso precisava ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, foi parar no Senado, defendido por quem? Por Gleisi Hoffmann. Então, gente, Dilma não poderia tomar essa decisão sozinha, né? Ela contou, então, com o apoio do nosso Congresso, que aprovou então, que se triplicasse esse valor imenso, absurdo, que nós pagamos até agora. E eu vou dizer quanto que isso significa o valor. Daqui a pouco eu já explico para vocês o valor, quanto que isso significa para o bolso do país. Então, aprovaram, então, Gleisi Hoffmann no Senado. Quem era o presidente da Câmara na época era Marco Maia, que acabou caindo, então, na Lava Jato. E quem era presidente do Senado era o José Sarney. Então, eles aprovaram esse valor, que se triplicasse o dinheiro que nós enviávamos para o Paraguai, fazendo caridade, como sempre, com o chapéu dos outros, né? Porque esse dinheiro não veio, então, repito, da caixinha do PT, veio do nosso bolso, do contribuinte, ok? Em junho, então, em abril, a Câmara aprovou. Em maio, o Senado aprovou e em junho, a Dilma viajou para o Paraguai para entregar o presente de 360 milhões ao ano que o Brasil passaria a pagar para o Paraguai, certo? Não adiantou muito no sentido de que em 2012, Fernando Lugo acabou sofrendo impeachment, né, e deixou o poder. Veja bem, gente, nós temos alguns questionamentos muito sérios aqui para fazer, porque... assim, nós não vimos o povo do Paraguai melhorando de vida, né? Com esse dinheiro que nós entregamos para o Paraguai. Então, esse dinheiro não foi para o povo. Para onde foi esse dinheiro?
né? Para onde? Nós sabemos que foi para as mãos de Fernando Lugo, mas para quem mais? Esse dinheiro foi, voltou para o Brasil, foi para algum lugar? Não temos respostas. Veja só, de 2011 até agora, 2021, o prejuízo que nós estamos tendo chega ao valor de 2,5 bilhões de dólares. Este cálculo foi feito pelo ex-senador Irapuan Costa Júnior, que também é engenheiro e também foi governador de Goiás. Então, o cálculo que ele fez é de que de 2011 até agora nós temos um prejuízo de 2,5 bilhões. Estamos tomando um prejuízo, né? De 2,5 bilhões. Quem é que está pagando isso? É você que está aí do outro lado da tela, você que é comerciante, sabe? Você que é balconista, você que é médico, você que é aí um operário que está do outro lado da tela, você que está pagando, você que paga, né, essa conta aí triplicada por causa dessa decisão feita lá em 2011 para ajudar um companheiro, né, do Paraguai. Vamos lá, o núcleo esquerdista, então, quando a gente fala que eles quiseram e tentaram sequestrar a América Latina, não é brincadeira. Porque, veja bem, eles são os primeiros a gritarem contra o capital, né? São os primeiros a criticarem quem? Você que quer ter mais capital para abrir a sua empresa, sua segunda empresa, para melhorar os seus negócios. Eles são os primeiros a gritarem. E o que eles mais têm, o que eles mais usam? É capital, né? Eles se enchem de capital, né? Dinheiro, ilícito para conquistar o poder, tá, gente? Então, esse dinheiro não melhorou as condições do povo paraguaio. Para onde foi esse dinheiro? É a mesma pergunta e eu ainda vou fazer uma live específica sobre o caso de Evo Morales, que também aparece, segundo a lista do Elpodio Carvajal, como um dos beneficiários de todo esse esquema. E nós temos que falar de Evo Morales da Bolívia, porque Lula entregou, né? Nós temos uma refinaria que foi dada de graça para eles, a troco de quê? Né? Foi dado de graça. Então nós precisamos ver exatamente todos esses detalhes e eu vou voltar numa live sobre isso também, sobre a Bolívia. Tá, gente? Então, as perguntas que nós temos que fazer é exatamente isso, sabe? O que nós entendemos dessa tentativa de sequestro que foi feita da América Latina pelos partidos da esquerda e que agora, né, aparecem aí fortemente em denúncias internacionais, né? Denúncias internacionais como esse braço direito do chavismo que está entregando todos os participantes envolvidos e eles estão sempre muito interconectados. Você vê que as histórias são totalmente ligadas, né? São interconectadas. Há um fluxo aí de ações, há um fluxo de dinheiro, há um fluxo de decisões que beneficiou concretamente, então, a esquerda. Né? Nós não vemos o povo da Bolívia melhorando de vida, o povo do Paraguai melhorando de vida, o povo da Argentina melhorando de vida, nem o povo da Venezuela melhorando de vida. Pelo contrário, todos eles, né, ainda que nós tenhamos entregado tanto dinheiro, né, para, enfim, todas essas facções aí, o povo, né, o povo está à míngua, né? Na Venezuela ainda é mais terrível, né, gente? Porque, veja só, 96% da população está na pobreza, né? E veja quanto dinheiro sai lá né? Quanto tem de petrodólar lá, que sai, dinheirama que sai dos cofres públicos da Venezuela para irrigar e abastecer toda essa esquerda da América Latina e da Europa, como nós estamos descobrindo agora. Tá? Então temos que observar como foi armado este grande esquema com recursos financeiros ilícitos, né? Como eles arrancaram o dinheiro da Petrobras, arrancaram o dinheiro da PDVSA e, como diz aí a justiça americana, ainda dinheiro que vem do narcotráfico. Ok? Então, na hora que essa gente quer o poder, né, o que eles correm atrás do quê? Do capital, que eles tanto criticam, né, que eles tanto apontam o dedo, que eles tanto assim, né, fazem um escândalo. Aliás, em falar em escândalo, nós temos que também observar aí a nossa imprensa
né, que hoje fala assim, tão espantada sobre o leite condensado das Forças Armadas, mas assim, você lembra de terem triplicado o valor que nós pagamos, então, para o Paraguai via Itaipu e a imprensa fazer esse escândalo? Não seria uma coisa, não parece bastante incoerente para você? Né? Não é uma coisa impressionante? Ah, agora tem uma informação assim boa, sabe? Uma notícia boa para dar para vocês, que é o seguinte: essa questão aí da Itaipu, esse tratado da Itaipu, que foi feito em 1973, ele prevê uma revisão desse contrato em 50 anos. Isso vai dar quando? 2023. Então, gente, nós precisamos do quê? 2023, vamos ter, antes disso, né, em 2022, vamos ter uma chance de colocarmos novos deputados, novos senadores, pessoas que observem, que cuidem do nosso país. Então, eu sei que eu tenho pessoas lá do Rio Grande do Sul, pessoas lá de Manaus, lá de Roraima, eu tenho pessoas do Brasil todo que me assistem. Então, gente, vamos pensar sobre isso, sobre parlamentares, sobre deputados, sobre senadores que possam entrar então em 2023 e observar coisas como essa, que nós temos um tratado que segundo, né, enfim, o que foi acordado em 2023, 50 anos, isso poderá ser revisto. E aí nós temos então uma janela de oportunidade para mudar coisas como essa. Né, como esse contrato aí da Itaipu, onde nós estamos pagando de forma triplicada já há muitos anos, estamos levando um prejuízo gigantesco, né, e nós, do nosso bolso é que está saindo, porque não existe mágica, ao contrário do que a esquerda vende, né, que é gratuito, que é tudo gratuito, saúde, educação, não existe nada disso, nós pagamos, alguém paga isso, né, então eles fazem o quê? Eles fazem como é que se diz? Cortesia, né? Com o chapéu alheio, porque somos nós que pagamos, não são eles que pagam, não é o PT que paga, somos nós. Então, gente, em 2023 está previsto, então, uma revisão deste tratado da Itaipu. Então, é uma janela de oportunidade para mudar isto, pararmos de pagarmos de forma triplicada aí a nossa conta de luz, por exemplo. Mas, para isso, nós precisamos o quê? Nas próximas eleições, olhar aí para ver se, sabe, se temos assim candidatos ou deputados ou senadores que tenham mais lucidez, que enxerguem melhor, né, o que está acontecendo no Brasil, o que vai acontecer e onde estão as janelas de oportunidade para melhorarmos as nossas condições, defendermos a nossa soberania, defendermos o nosso país, as nossas, né, estancarmos aí todos estes prejuízos que os governos de esquerda deram para o nosso país, assim como estão dando aí para, né, a América Latina toda. Então, temos neste momento aí uma informação, mais uma informação importante, tá? Que devemos levar em conta e carregarmos aqui, ó, gente, não podemos esquecer, carregarmos aqui nas próximas eleições. Tá bom, gente? Então era esse o recado que eu queria dar. Só voltando para quem chegou ainda, Elpódio Carvajal deve ser extraditado. Então há uma previsão para sexta-feira agora, né? Porque ele ainda deve entregar mais provas sobre outros nomes aí durante essa semana lá para a Justiça da Espanha. E nós vamos continuar acompanhando. Também vou preparar lives sobre os outros países aí da América Latina que estão envolvidos aí e o quanto eles tiveram ligação então com a esquerda do Brasil, tá, gente? E tem mais informações, nossa, tem bastante coisa. Teve uma decisão, veja só, que Elpódio Carvajal falou o seguinte, que como que eram feitas essas entregas, então, ilegais, né, de recursos vindos lá da Venezuela, por meio do sistema diplomático da Venezuela, por meio das embaixadas, né? O Brasil, em 2019, por meio do ministro Ernesto Araújo, solicitou que os representantes, então diplomatas da Venezuela que aqui estavam no Brasil, voltassem para a Venezuela. E o que aconteceu? A imprensa fez um escândalo, né? Eu lembro da manchete do Globo falando assim: ah, meu Deus, em plena pandemia, Brasil, Ministério das Relações Exteriores querem mandar de volta os diplomatas aí da Venezuela que estão aqui no nosso país. Gente, agora nós estamos vendo, né?
que El Podio Carvajal está dizendo com todas as letras que como eram feitos esses repasses ilegais para alimentar os partidos de esquerda nos países, inclusive no Brasil, via diplomatas. O STF barrou, sabe? Foi o STF que decidiu que então que esses diplomatas não deveriam voltar para a Venezuela. Mas isso é assunto então para minha próxima live, onde vou falar também aí da questão da Bolívia, tá? Que agora foi citada por El Podio Carvajal, tá? Assim como da Colômbia. Tá bom, gente? Obrigada então pela audiência de vocês e Deus abençoe cada um de vocês. Boa semana.